Nosso próximo painel de discussão é focado no direito desportivo. O esporte é uma área relativamente nova e precisa de uma discussão aprofundada sobre as diversas relações jurídicas existentes. Então, para iniciarmos o painel Esporte é Direito, as relações jurídicas dos atletas, equipes, ligas e futuras regulamentações, gostaria de convidar ao palco a doutora Ana Paula Terra, gerente jurídica do COB, Comitê Olímpico do Brasil. Doutor André Sica, advogado, árbitro, mestre em Direito Desportivo e sócio desportivo do escritório CSMV Advogados, Escritório de Clubes de Esporte e ABCDE. Doutor João Henrique Quimenazo, advogado, mestre em Direito Desportivo pela Universidade de Lerida, Espanha, sócio fundador do escritório Pereira Neto e Quimenazo Sociedade de Advogados. Doutora Luciana Lopes da Costa, sócia fundadora do escritório Lopes da Costa e Associados, mestranda em Direito Desportivo, PUC São Paulo, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Doutor Miguel Acef Filho, advogado do Clube de Regatas do Flamengo, especialista em Direito Desportivo, sócio do escritório Acef e Zorenstein Advogados. Doutor Tiago Horta, diretor do Esporte Radar e membro do Instituto de Governança e Integridade do Esporte, IGE. E para mediar o painel jurídico, convido o doutor Felipe Alves Rodrigues, consultor jurídico do escritório Lopes da Costa e Associados e diretor executivo do IGE. Dobradinha, né? Eu acho que o outro foi uma substituição e agora esse realmente é a participação. Bom, eu quero agradecer a todos os palestrantes, os debatedores que estão aqui reunidos. Quero dizer que esse painel é um painel que posso mediar com bastante alegria, com bastante satisfação, porque dentre os profissionais brilhantes que temos aqui, ainda temos aqui grandes amigos que estamos aí alguns bons anos aí no trabalho jurídico. Quero agradecer especialmente a participação da minha amiga, Ana Paula, que certamente é uma mulher advogada, empoderada no esporte, que certamente tem representado bastante a comunidade jurídica das mulheres dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. Também minha grande amiga, Luciana Lopes da Costa, que tem certamente desenvolvido um importante papel na comunidade jurídica desportiva. E meu amigo Tiago Horta Barbosa, que é um representante na América Latina da integridade. E os outros palestrantes que têm certamente uma grande importância dentro do futebol e nas suas respectivas áreas. Vou conversar um pouquinho primeiro com o advogado André Sica. Gostaria, André Sica, que você conversasse um pouco, passasse um panorama geral sobre as práticas jurídicas dos clubes de esportes e também sobre suas atribuições dentro da ABCDE. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Agradeço ao convite em nome da Luciana. Painel Grandes Profissionais. A gente já faz alguns painéis há algum tempo sobre esportes eletrônicos e a gente vê que cada vez mais o público vai subindo de nível, os eventos vão subindo de nível. E eu acho que isso é o reflexo do cenário que a gente vive hoje dentro do eSports. Bom, Felipe, para contar para vocês o que a gente faz na BCDR, como anda o cenário jurídico dos atletas e dos clubes, eu acho que é legal voltar lá atrás, voltar em 2013, quando a Kabum chegou no nosso escritório. A Kabum é um grande clube, para quem não sabe. Chegou e dentro daquele... Eles tinham uma consulta muito interessante. A consulta deles era:
poxa, eu tinha uma briga com um atleta meu e eu conduzia a minha relação contratual com o meu atleta através de um contrato de patrocínio. Mas o juiz do Poder Judiciário, da Justiça Comum, determinou que a matéria fosse enviada à Justiça Trabalhista e, dentro da Justiça Trabalhista, fosse aplicada a Lei Pelé. E eu tomei um susto. Então, eu estou te consultando justamente para entender o que a gente é, o que o eSports é. Eu não preciso me alongar muito nisso, até porque já ouvi uma palestra nesse sentido, mas não há dúvidas de que é esporte. Sendo esporte, não há dúvidas de que é aplicável a Lei Pelé. Portanto, a gente começou a desenhar lá atrás, principalmente com os clubes de League of Legends, esse panorama. Se vocês são um esporte, vocês são os clubes e os seus atletas são os seus empregados, os seus atletas que jogam dentro de um contrato de trabalho com remuneração. Depois eu vou até para não entrar na palestra aqui do Kiminazo, porque o Kiminazo pode entrar em alguns temas, até sugerindo o Kiminazo. Você pode entrar em alguns temas, porque é o seguinte, a gente tem esses meninos, os jogadores, dentro de uma gaming house, 24 horas por dia, e praticando os esportes eletrônicos. Então, isso quer dizer que eles estão a serviço do seu empregador durante as 24 horas? Depois a gente debate um pouco isso. Mas a gente começou a ver que dentro dessas relações existia a relação desportiva, dentro dessa relação desportiva existia a relação trabalhista. Dentro da relação trabalhista, a gente podia fazer o contrato de trabalho, mas também podíamos fazer o contrato de imagem, porque a imagem dos atletas é extremamente importante para os seus clubes. Os seus clubes precisam dessa cessão do direito de imagem para poder, posteriormente, também cederem os direitos de transmissão. E daí entramos em mais um ponto jurídico interessante, ou seja, o artigo 42 da Lei Pelé diz que o direito de autorizar as transmissões dos jogos é dos clubes e, portanto, os clubes de Electronic Sports passaram a se reconhecer com esse poder e mudou totalmente a polaridade, porque antigamente os publishers, acho que todos estão familiarizados com os conceitos, os publishers são os donos dos jogos. Os publishers, basicamente, eles que negociavam os direitos de transmissão dos games. A partir do momento em que se subsumiu a atividade à lei desportiva, a gente passou a ter o direito dos clubes de autorizarem a transmissão e os direitos dos atletas de cederem seus direitos de imagem para os clubes a partir de uma contraprestação financeira. Então, a gente foi montando esse cenário. Hoje, eu diria para vocês que o cenário do Electronic Sports ele é absolutamente idêntico ao de qualquer esporte. Absolutamente idêntico. Lá no escritório, hoje, a gente, felizmente, atende acho que 8 ou mais de 8 clubes de esportes eletrônicos, todos muito bem geridos. E isso é uma coisa importante para falar para vocês. A gestão no esporte eletrônico ela já começa de um outro nível. Ela começa de um nível porque começa de uma geração nova, uma geração mais adequada e uma geração mais consciente do conceito de gestão. Então, ao contrário, por exemplo, dos clubes de futebol, os clubes de esportes eletrônicos eles já começam como uma empresa e não como uma associação civil. E dentro de uma empresa, eles têm uma pirâmide de gestão. Então, dentro dessa gestão, enfim, os clubes passaram a fazer todos os contratos que qualquer clube faz. Então, hoje a gente tem um atleta assinando o contrato de trabalho, o contrato de imagem. Hoje a gente tem um contrato importantíssimo, que é o contrato dos clubes com os publishers para jogar os seus campeonatos, para a distribuição de prêmios. Hoje você tem o contrato dos clubes com as produtoras de conteúdo. Então, o universo jurídico
é extremamente amplo e não se difere em nada dos clubes de ponta, principalmente do futebol, porque eu diria o seguinte, do ponto de vista jurídico, hoje, os clubes de esportes eletrônicos estão mais avançados do que os esportes olímpicos, por exemplo. Eles só são comparados, do ponto de vista de técnica jurídica, ao futebol. O resto ainda é tratado de forma mais amadora do que os esportes eletrônicos. Então, sobre o aspecto jurídico, a gente já pode dizer que os Electronic Sports são o segundo esporte do Brasil. Só para finalizar também, para não tomar o tempo de todo mundo aqui, é importante falar também um pouquinho da ABCDE. A ABCDE é basicamente o seguinte, também dentro desse cenário de regulamentação, a gente mostrou para os clubes como é que tinha que funcionar, do ponto de vista jurídico, os aspectos jurídicos dessas relações, mas tinha uma coisa pendente. Os clubes, assim como acontece em outras modalidades, eles se isolavam e cada um brigava pelos seus direitos de forma individual. Vocês veem isso muito acontecer no futebol. O que acontece quando a negociação é feita de forma isolada? Quem tem mais poder engole quem tem menos poder. Hoje a gente vê, por exemplo, uma CBF predominando, fazendo o que quer com os clubes, porque os clubes, obviamente, não existe uma união na base, e sem essa união, eles não conseguem equilibrar esse poder. O que a gente fez? Já que a gente assessorava diversos clubes, etc., a gente iniciou um debate para os clubes terem um veículo comum. Já que boa parte desses contratos, principalmente contratos com terceiros, deveriam ser feitos por todos os clubes, por que não juntar todos os clubes em uma única associação, para que essa associação tivesse, sim, um poder maior de barganha? Então, a gente constituiu a ABCDE em 2015, André, acho que é isso, né? 2015. Em 2015 foi constituída a ABCDE, e a ABCDE, desde então, passou a negociar de forma conjunta, falando a mesma língua entre todos os clubes. Isso acho que foi uma grande conquista do mercado, porque um mercado tão jovem, tão recente, já se organizava para negociações conjuntas e já conseguia falar de igual para igual com Riot, com Blizzard, com Valve, o que é muito difícil. Como passaram até depois da ABCDE, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o contrato da Riot aumentou em 400% o valor de premiação e de luvas para participação. E hoje os clubes, realmente, antigamente a gente tinha muito aliciamento de atleta de um clube para o outro. Hoje a gente tem todos os clubes sentados na mesma mesa e agora conseguindo conversar entre eles e com o mercado. O que é muito interessante, até voltando no painel anterior, o que é muito interessante até para iniciar uma conversa confederativa ou com entes estatais, enfim. Bom, gente, é isso. Acho que o panorama, Felipe, foi dado, mas estamos abertos a questionamentos. Muito obrigado. Considerações bastante interessantes. Muitas das vezes, nós tentamos olhar para o novo, tendo como referência o passado. Isso é uma característica do ser humano. Dessa forma, há uma tendência, às vezes, de tentar enquadrar o esportes em modelos já conhecidos. Eu gostaria que a doutora Luciana Lopes da Costa comentasse um pouco a respeito da justiça desportiva do futebol e como que alguns institutos podem ser aproveitados dentro do desporto eletrônico, considerando, naturalmente, que nenhum modelo poderia ser replicado, mas sim ajustado às necessidades do esporte. Mais uma vez. Falar do modelo hoje da justiça desportiva é um pouco complicado, porque é um modelo, no meu entendimento, bastante antigo. Particularmente, eu sou da opinião que já é um modelo que tem vários insucessos por diversos motivos. E eu defendo bastante isso, a gente conversou até no nosso grupo, replicar um modelo que já está retrógrado numa modalidade teoricamente nova,
ou tentar adaptar para uma modalidade, um modelo que nós, advogados, e aí eu posso falar, acho que por todo mundo que está aqui, cada um tem a sua particularidade ali para poder... Cada um tem a sua reclamação para fazer em termos de justiça desportiva, não pelas pessoas que compõem a justiça desportiva, mas em relação ao formato da justiça desportiva hoje, que, inclusive, é bastante polêmico. Eu acho que trazer um modelo antigo para uma modalidade nova é, mais uma vez, fazer um remendo numa colcha de retalhos que já está aí gigante e a gente está tentando consertar. Inclusive, o Léo estava aqui também, a gente faz parte da comissão agora de alteração do CBJD, e a gente está tentando, mais uma vez, mudar e adaptar um modelo que já não atende às necessidades tanto dos clubes quanto dos atletas. Então, eu sou completamente contra, eu acho que deve se criar um modelo novo, mesmo porque os agentes externos são novos. Então, a justiça desportiva, enquanto justiça desportiva, um superior tribunal de justiça desportiva, ele é formado por são 9 auditores que são indicados pelos árbitros, pelos representantes dos árbitros, e aí eu paro no primeiro entrave, a gente estava conversando, né, Sica, não tem árbitro no esporte, tem fiscal, não é isso? Basicamente isso. Cada publisher monta a sua justiça desportiva privada, que normalmente não é um tribunal, normalmente é simplesmente, olha, você cometeu a infração, você vai ser punido dessa forma, sem debate, sem discussão. Então, hoje não tem esse sistema, e trazer para dentro desse sistema, que hoje é resolvido pelas desenvolvedoras, pelas publishers, um STJD é impossível, é inviável, não tem como. Primeiro ponto, a lei diz que devem ter representantes dos árbitros. Não existe classe de árbitros. Então, não existe STJD. Hoje não existe um STJD. Não existe uma representatividade dos atletas hoje. Existe? Uma entidade que represente os atletas? Então, não tem que se falar em STJD hoje, neste momento, para o esporte. O Minaso falou que vai montar. Desculpa? O Minaso falou que vai montar. Não duvido. Então, então, não tem que se falar em STJD. Deve existir, sim, uma forma de resolver esses litígios em termos de disciplina e competição, seja criando um tribunal arbitral, que, no meu entendimento, é a melhor forma, onde todos os envolvidos, todos os árbitros, são árbitros especializados, e aqui eu quero fazer, e faço isso publicamente, e sem o menor problema, porque participei da Comissão de Constituição da CNRD, que é a Câmara de Resolução de Litígios da CBF, sou totalmente contra. Acho que é uma nova forma de solução de litígios, que não é mediação, não é conciliação, muito menos arbitragem. Então, como o esporte está nascendo agora, que ele nasça ouvindo e tendo no seio da Constituição de uma Câmara de Resolução de Litígios, o que for, todos os atores envolvidos nesse cenário. Então, as desenvolvedoras têm que ter seus árbitros, os atletas têm que ter seus árbitros, os árbitros devem ser pessoas especializadas. Eu vejo a justiça desportiva, né, se podemos dizer assim, em termos de esporte, eu creio que deve ser criado um novo modelo e que não deva ser aproveitado o modelo anterior. Esse é o meu entendimento. Verificamos assim uma assimetria do modelo anterior com a necessidade da nova regulamentação. Ainda sobre essa nova regulamentação do esportes, agora eu vou dirigir a pergunta ao Michel Assef Filho. Que outros aspectos, Michel, nós poderíamos incluir nessa nova regulamentação? Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, Luciana, pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo a mesa aqui com vocês. Vamos lá, aqui na esteira do raciocínio da Luciana, e no que disse o Sica, que são os próprios desenvolvedores hoje que aplicam aí as punições àqueles que praticaram infrações dentro da modalidade. Essa situação é complicada para o próprio desenvolvedor, né? Daqui a pouco vão estar criticando a atitude do desenvolvedor, né? Então, por que ele puniu assim? Por que ele puniu dessa forma? Então, aí a importância de, sim, se ter uma comissão, um comitê, uma câmara, um tribunal, qualquer que seja o nome, para, então, processar e julgar essas matérias, essas infrações, né? Como se fosse um órgão independente,
né, para que esses desenvolvedores não sejam criticados naquelas punições que estão sendo aplicadas. E aí, sim, dar chance de defesa a quem está sendo acusado, e aí ter um justo julgamento. E, assim, a gente conseguir ter um produto interessante para entregar aos consumidores e uma segurança para quem está praticando. Né? Ele saber que ele vai ter a oportunidade de ser julgado de uma maneira que ele vai ser ouvido, a defesa dele vai ser ouvida. Então, daí a importância, e eu acho que esse modelo atual de desenvolvedor assumir esse papel é complicado, mas também é extremamente complicado a gente tentar impor hoje o papel da justiça desportiva atual nessa nova modalidade, que tem suas peculiaridades e aí a gente também não vai conseguir entregar nem ao atleta, nem aos participantes, nem aos consumidores um produto interessante. E a importância do direito desportivo nas modalidades desportivas é exatamente isso, é você conseguir manter um equilíbrio, você conseguir entregar um produto, porque nada mais é do que um produto. O esporte, em qualquer competição que seja, o que você tem é um produto, que é esse produto, ele é entregue aos consumidores, praticado, é produzido por quem está envolvido, e tem que haver a segurança. E acho que o direito desportivo ele entra nessa questão exatamente para manter esse equilíbrio. Então, eu também divido a mesma opinião que a Luciana, de que o modelo atual é muito difícil. A gente tem um CBJD, um Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que ele foi desenvolvido, quem lê o CBJD hoje, ele entende que ele foi feito para o futebol. A gente vê um exercício muito grande dos auditores dos tribunais desportivos de outras modalidades, um exercício enorme para adaptar aquelas punições previstas no CBJD àquela modalidade específica, quanto mais ao esportes, né? Então, uma questão que eu vejo que vai ser uma complicação, mas eu acho que existe uma interseção de interesses aí entre os desenvolvedores, mas cada desenvolvedor pode ter aí o seu norte, a sua intenção de como deve ser essas advertências, essas punições e tal. Mas, obviamente, há uma interseção de interesses que dar essa segurança jurídica a todo mundo que assiste, né? Ou seja, como é que essa pessoa que descumpriu o regulamento, aquele cara ali descumpriu, ele tem que ser punido. Essa interseção de interesses, eu acho que a gente consegue evoluir e alcançar para poder desenvolver aí uma justiça desportiva que tenha essa interseção de interesses e que consiga desenvolver e entregar ao público e aos praticantes uma segurança jurídica adequada. Então, enfim, mais uma vez, trazer a experiência do que a gente tem atualmente nas modalidades que desenvolvem os seus tribunais esportivos é muito ruim, mas também manter do jeito que está hoje. Um dia, os desenvolvedores vão ser criticados, se é que já não são, quando aplicam determinadas punições, porque fica parecendo que o dono da bola que está tomando essa providência. Olha, e não faz sentido, né? Enfim, e aí eu queria contar um pouco da experiência de como que foi o meu primeiro contato com o esportes. Eu simplesmente não conhecia absolutamente nada da matéria, e eu fui procurado, eu acho que saiu inclusive uma matéria sobre isso, o AfroReg, ele viu que a possibilidade de trazer para fazer uma inclusão social nas regiões em que o AfroReg ele atua, e fazendo o AfroReg Games. E aí eles entraram em contato comigo, falaram: Michel, a gente quer fazer. E aí eu comecei a analisar aquilo. Eu falei: gente, e aí, como é que funciona a questão do direito aqui, né? E aí foi quando eu comecei a estudar a matéria
E tem tudo a ver com o esporte, é tudo a ver com o direito desportivo, é totalmente o direito desportivo, né? Até a questão de você ter o que eles querem fazer, na verdade, é criar uma formação, como se fosse uma espécie de um clube formador de atletas, e, com isso, fazendo a inclusão social, tirar os meninos da criminalidade e, com isso, olha, chega de ócio e vem aqui praticar o esporte. A gente vai oferecer para você aqui um clube e que a gente vai formar você. E aí? E se um outro clube também pensar assim, eu quero formar os meus atletas, qual o direito que ele tem sobre esses atletas? Qual é a segurança que esse clube que investiu tanto para ter aquela estrutura, oferecer àquele atleta todo aquele aparato para ele poder se desenvolver, que segurança que ele tem para o futuro desse atleta, né? Então, hoje a gente já tem um modelo, que é essa questão aquele clube que forma o atleta, ele tem o direito ao primeiro contrato profissional. Então, tem muitas coisas que, sim, a gente pode utilizar, né? Muitas coisas do direito desportivo atual que a gente pode utilizar, sim, no modelo, na modalidade do esportes. Mas eu acho que merece, sim, na justiça desportiva, um debate maior para a gente conseguir adequar. É isso. Muito obrigado pela sua ponderação. Vamos pausar um pouquinho a respeito da regulamentação do esporte no Brasil e conversar um pouco em âmbito global. Sabemos que o presidente do Comitê Olímpico Internacional tem feito entrevistas e demonstrado que, futuramente, nas próximas edições dos Jogos Olímpicos, é possível que algumas modalidades, alguns jogos eletrônicos possam ingressar nas edições dos Jogos Olímpicos, talvez de forma experimental, na França, em 2024. Doutora Ana Paula, gerente do Comitê Olímpico Brasileiro, gostaria de saber, e gostaria que esclarecesse, talvez, principalmente os jornalistas e toda a nossa plateia, qual é o caminho que existe para uma modalidade ela se tornar uma modalidade olímpica? Como que poderia uma confederação desportiva de desportos eletrônicos se tornar filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro? E qual é o caminho que existe para isso de forma internacional e também no cenário doméstico? Obrigada, Felipe. Bom dia a todos. Cumprimento a todos no painel, através da pessoa da doutora Luciana, quem fez o convite aqui a todos. Sempre na vanguarda, Luciana, sempre capitaneando eventos aí que ninguém faz com o mesmo brilhantismo, com o mesmo requinte, com o mesmo bom gosto. Parabéns. A resposta passa pela mesma temática. Qualquer que seja a análise relacionada ao movimento olímpico, é preciso analisar CG Games ou qualquer outra temática relacionada a esse grande evento multiesportivo. A base é a Carta Olímpica, o Estatuto do Comitê Olímpico Internacional. Não conseguimos nem avançar qualquer das temáticas se não olharmos o que diz a regra geral. E a regra 45 da Carta Olímpica, ela é acessível no site do Comitê Olímpico Internacional. A última atualização é de 2017, tá? Que está em vigor, é bem recente. Ela dá procedimentos e ela dá basicamente 2 caminhos. Um em que parece uma descrição de ofício, em que o Executive Board, o Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional, faz essa avaliação. Se vocês tiverem a curiosidade de olharem essa regra, ela não tece muitas minúcias quanto ao procedimento interno, mas ela nos faz links importantes e que vão servir aqui para essa conclusão e que vão redundar logo no item seguinte, que é o artigo 46. Notem, olhando toda a Carta Olímpica e as regras que dizem respeito à organização do evento, que em todas as perspectivas, sejam elas técnicas, organizacionais, até de perfis estéticos, como o look of the game, questões de cronograma, que modalidades, a quantidade de eventos, em todas essas temáticas, o Comitê Olímpico Internacional vai induzir o raciocínio para
falar com a Federação Internacional. E esse start já foi, de algum modo, dado. É o primeiro viés que o item 45 nos auxilia a chegar, através da Federação Internacional, que, obviamente, no aspecto técnico, auxilia o Conselho Executivo a tomar aquela decisão. O segundo viés, e que também vai tocar na Federação Internacional, por isso a importância, eu enfatizo aqui a nomenclatura, que é antiga, mas ainda precisa ser utilizada se estivermos pensando em movimento olímpico. É o viés em que o comitê organizador local, é uma solução doméstica, digamos assim, ele induz o Comitê Olímpico Internacional a trazer para o evento daquela edição, para aquela edição, um esporte, várias modalidades, provas diferentes, eventos diferenciados, que, em geral, se aprovados, vão estar todos linkados na agenda daquele ciclo. Então, agora a gente está falando da Agenda 2020 do COI. Dificilmente, qualquer que seja a modalidade, ela conseguiria avançar em tratativas de força política se ela não congregar algumas especificidades dessa agenda. E sempre a Federação Internacional contribuindo. Por isso, eu trago agora para 3 dias atrás, hoje é dia 27, 2 dias atrás, dia 25, saiu uma notícia, e linkando aí na explanação do Felipe, em que Paris já poderia estar analisando, as matérias são realmente um tratamento um pouco subjetivo da linguagem, porque o programa dos Jogos de 2024 não está fechado. Paris diz que só vai anunciar em 2020. Então, em 2024, possivelmente, e-sports estaria, sim, no programa dos Jogos. Há tratativas em negociação. Por isso, eu volto à Federação Internacional. A Federação Internacional da modalidade vem, sim, estreitando esses laços com os comitês nacionais. É uma perspectiva mais política, não é a minha área, mas, sim, a Federação Internacional vem falando com o comitê organizador local e com o Comitê Olímpico Internacional. Não é à toa que, nos Jogos de Pyeongchang, e no mesmo momento, havia um evento de games na mesma cidade, apoiado pelo COI, não organizado pelo COI, mas com orientações muito próximas, realizadas pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, basicamente, no início das apresentações, da palestra que eu tive a oportunidade de ver, palavras como legitimidade, né, força da modalidade ou do esporte, todas elas giram em torno de que regras seguir, como adaptar a realidade existente. A perspectiva é disruptiva, é de mudança, mas não dá para zerar, apagar e começar do nada. Então, é uma perspectiva, pelo menos para o movimento olímpico, é impensável que a gente não olhe essas regrinhas que parecem objetivadas na Carta Olímpica, mas que tem essa customização paralela. Então, para finalizar, o start já foi feito. Eu não acho que é o momento de avaliação de regras, os procedimentos já estão acontecendo. Não é à toa que essas notícias estão nos jornais do Brasil e do mundo. O trabalho agora da Federação Internacional, que já vem estreitando esses laços. E o nosso papel aqui em eventos como esse, eventos das academias no Brasil, é como nos adaptar, porque está chegando. Não temos dúvidas que está chegando. Em 2024, possivelmente. Não sabemos a edição, mas o objetivo é estarmos preparados. Eu gostaria que você ainda esclarecesse quais são os benefícios do êxito do ingresso dessas modalidades nos Jogos Olímpicos. Efetivamente, o que a entidade nacional de administração do desporto e os atletas irão ganhar com isso? Felipe, todas as explanações que eu vi aqui no início, eu estava até falando aqui com o André, são números espantosos. Financeiramente, eu acho que não eu não diria que é a maior vantagem, porque os Jogos Olímpicos nem premiam em dinheiro, né? Mas o status de se dizer uma modalidade olímpica, lógico que traz outros ativos. Mas eu, particularmente, aí pensando naquela Agenda 2020 que eu falei com os senhores, a Agenda 2020 ela traz a orientação para os comitês olímpicos nacionais e para os comitês olímpicos organizadores dos Jogos traçarem para confeccionar o evento do modo estratégico que o COI pensou. Faz sentido que o COI traga para dentro do seu programa modalidades que agreguem a ele em
novos espectadores. Não raras vezes são modalidades jovens. Já ouvi expressões como no aspecto urbano, por exemplo, como a escalada, né, que está incluída no programa de Jogos de 2020. Moderno, ou jovem e urbano, né, traz perspectivas do homem moderno. Então, na minha visão, isso é só a minha visão, fazendo um link com uma pergunta que você me fez antes e que eu não concluí, mas que já nos ajuda aqui nesse gancho, para que uma confederação no Brasil, por exemplo, fosse reconhecida pelo COB, a pergunta, eu acho que acaba refletindo para o interno também, a vantagem hoje é que, além de contar com a estrutura do Comitê Olímpico do Brasil, a nova gestão, inclusive, está muito focada em questões de transparência e governança. Então, programas como o nosso GET, que é de gestão, que ajuda as entidades a galgar espaços aí buscados por pretensos patrocinadores. E aí, então, eu vou voltar para aquele foco financeiro, ainda que os números aí sejam tão grandiosos, mas vamos falar, então, para o mercado interno. Sim, essa chancela do Comitê Olímpico Internacional nos dá esse status, abre portas. Hoje a Lei 9.615 nem dá ao COB, por exemplo, condão de aprovação do estatuto. Isso é uma competência do Ministério do Esporte, trazendo aí para a nossa realidade, olhando a Lei 9.615. Qual a conexão? A conexão é realmente estar nesse universo olímpico de uma maneira mais aproximada e angariar esses ativos que são próprios ao movimento olímpico. Programas como a Solidariedade Olímpica Internacional, que dão bolsas para atletas no mundo inteiro, que oferecem cursos para perspectivas que estejam dentro do programa 2020. Então, iniciativas como empoderamento feminino, transparência, gestão, accountability, são caras ao Comitê Olímpico Internacional. E, sim, há bolsas e há projetos específicos para isso, mas só quem está inserido no programa do movimento olímpico. No Brasil, por exemplo, se eu tivesse que avaliar, o Conselho de Administração do COB tivesse que avaliar, com a ajuda da gerência jurídica do Comitê Olímpico do Brasil, um pedido de filiação, o link que eu faço é sempre com o externo. Se ela tiver, se a entidade que me pede for linkada a uma federação internacional reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, eu posso chancelá-la. O resumo é esse. Reconhecimento, filiação, vinculação são características um pouco diferentes para o COB, mas, se vocês olharem a linguagem que usa o Comitê Olímpico, ela trata de maneira muito igual. Não raras vezes, a filiada de hoje foi minha vinculada de ontem. São espaços que elas vão galgando, né? Ela já pulou etapas, digamos assim. Ela já tem um estatuto organizado, já olhamos a estrutura de governança e auxiliamos alguma modificação que possa melhorar o contato com o patrocinador, maximizar aí a sua visibilidade no mercado, ou coisas do tipo. Eu diria que são ativos importantes em questões de gestão e transparência. Muito obrigado, excelente consideração. Tenho certeza que a aproximação do movimento olímpico traria também uma aproximação de marcas não endêmicas que já patrocinam o desporto olímpico. Agora, ainda no âmbito internacional, vamos falar agora com o Tiago Horta. Eu gostaria que você, Tiago, passasse para nós um panorama geral da integridade nos esportes eletrônicos. Bom, obrigado, Felipe. Agradeço a Luciana pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouco sobre a integridade do jogo, né, que se refere aí aos esportes. Uma honra estar compondo esse painel com pessoas tão importantes aqui da área do direito desportivo. Bom, eu sempre digo, eu trabalho com esse tema, integridade, foco nisso em relação a outras modalidades esportivas, e eu sempre digo que aonde tem muito dinheiro, naturalmente existe uma tentação, né, que é despertada em pessoas de má índole, em fraudadores, de alguma forma levar vantagem em relação a esse aspecto. E quando a gente está falando de esportes, Felipe citou hoje também, no painel mais cedo, falaram dos números que são tratados aí referentes aos esportes, a gente vê que esses números são bastante altos. Então, isso não difere muito em relação ao que a gente vê em outras modalidades esportivas, principalmente aqui no Brasil, futebol, em termos de atratividade a fraudadores, a pessoas oportunistas tentando levar vantagem.
Agora, há alguns aspectos interessantes que dizem respeito a essa modalidade específica, né, aos esportes, que eu queria destacar. Um deles diz respeito a realmente a não tolerância. A gente fala, o Ian Smith, que é o Integrity Commissioner, né, de integridade dos esportes, ele fala que no âmbito dos esportes, realmente, a falta de ética, a falta de integridade, ela não é tolerada por parte dos publishers, dos jogadores, enfim, de todos os stakeholders aí envolvidos na modalidade. E isso se difere um pouco em relação ao que a gente vê em outras modalidades, as modalidades tradicionais, onde as autoridades, muitas vezes, elas trabalham no sentido de encobrir os fatos ou de não deixar aquele fato, aquela apuração avançar muito, sob o medo de que aquilo possa se tornar um escândalo e trazer prejuízo para a modalidade. Nos esportes isso é diferente. Não tem isso. E por isso, talvez, o Dr. Michel colocou aqui a questão de como as respostas, né, de como os publishers eles tratam, eles mesmos estabelecem as punições. E isso, às vezes, a gente que é da área jurídica, a gente vê isso com um pouco de ressalva. Mas a verdade é que, no meio dos jogadores, principalmente, isso é visto, de certa forma, com bons olhos, principalmente no sentido da celeridade com a qual as punições elas acabam sendo aplicadas. Então, é só um gancho também para a gente ficar atento. É bom para a gente levar em consideração, porque se hoje, no âmbito de justiça desportiva tradicional aqui no Brasil, a gente já discute se o modelo usual dos TJDs, STJDs, a gente já não consegue dar a celeridade necessária para uma resposta a uma determinada situação disciplinar no prazo correto. Quando a gente está falando de esportes, a gente tem que estar mais atento ainda em relação a isso, porque os tempos de duração das competições eles são bastante rápidos, exíguos, e realmente as respostas que precisam ser dadas elas são muito rápidas. E isso serve tanto para o ponto de vista disciplinar como para o ponto de vista de integridade. Especificamente como a questão é tratada, a questão da integridade nos esportes, hoje existe uma coalizão, a ESI, que é eSport Integrity Coalition, coalizão pela integridade dos esportes, e eles têm um papel muito, muito forte no sentido de fomentar as boas práticas de integridade e também desenvolver mecanismos aí de investigação e apuração das situações que são irregulares. Ela é suportada hoje por grande parte aí dos partners, os principais, eles suportam a iniciativa. E ela trata aí diversos fatores, né? A questão dos esportes, ela está muito presente, a fraude, talvez mais do que nas modalidades tradicionais, né? Porque todo jogador ali ele está sujeito a todo momento a um ataque online ou a uma outra situação que realmente vai afetar o seu jogo. Então, eles todos realmente se sentem ameaçados. Ao passo que, quando a gente fala, por exemplo, eu falo muito de match fixing, às vezes no âmbito do futebol, e alguns jogadores, principalmente os de alto escalão, os clubes de alto escalão, eles acham que isso é algo que é distante deles. E nos esportes, não. Eles têm realmente a certeza de que aquilo é um problema latente para o qual eles têm que estar atentos o tempo todo. Então, hoje, em termos de... são ameaças à integridade dos esportes, esse tipo de problema, também com problemas de fraude e também a questão da manipulação de resultados, o match fixing. A partir do momento em que hoje os esportes também são objeto de aposta online, também existe o risco, obviamente, de que eventos possam ser manipulados para que pessoas possam tentar ganhar lucros ilícitos nos mercados de apostas. Isso aconteceu há alguns anos. Em 2015 teve um escândalo bastante grande na Coreia, onde algumas pessoas foram, inclusive, presas, né? Um grande número de pessoas acabou sendo presa por isso. E isso chamou bastante atenção do mercado e foi positivo no sentido de que passou-se realmente a buscar um maior desenvolvimento da ESIC, né? Dessa coalizão aí pela integridade dos esportes. Mas, enfim, é um tema para a gente também estar atento, é um tema bastante importante e que não pode, de forma alguma, ser deixado de lado. Muito obrigado pela sua ponderação. Alguns especialistas europeus dizem que a manipulação de resultados hoje é uma ameaça tão grande ou maior que o doping. Daí essa importância do combate ao match fixing. Vou passar a palavra agora ao André Sica. Não. Gostaria de falar brevemente. Não, gente, na verdade é só um parênteses aqui, que a palestra do Thiago foi muito bacana. E acho que, não sei se todos da plateia conhecem, de fato, o funcionamento desse mercado, mas eu queria colocar para vocês alguns fatos só para vocês verem o nível de desenvolvimento desse mercado.
do ponto de vista de integridade, a gente no escritório participou de 3 M&As dentro desse mercado, ou seja, fusões e aquisições, compra e venda de time. A primeira delas, só para vocês terem ideia, foi forçada pela Riot. Tá? A Riot é um dos principais publishers, e a Riot tinha descoberto que uma das equipes tinha uma outra equipe com um CNPJ coligado, digamos assim, relacionado. Era um CNPJ de partes relacionadas. A Riot chamou essa equipe e falou, olha, para que tenha integridade no jogo, eu não posso que você tenha conflito de interesse com nenhuma outra equipe. Portanto, você é obrigado a vender em 30 dias a sua participação na outra equipe, sob pena de a outra equipe ou as duas não participarem mais da minha competição. Tá? Isso foi um dos casos. Os outros 2 casos que não foram casos obrigatórios, mas sim porque venderam, porque o negócio cresceu, quiseram participação de outros investidores, a Riot entrevistou pessoalmente cada um dos investidores que gostaria de entrar naquela equipe para saber quem era, o que fazia, se ele era capacitado para deter participação num time de Electronic Sports, se ele ia fazer uma boa gestão e se ele não era parte relacionada. Então, só para vocês terem a dimensão de onde chegamos, até me perguntaram, Michel, falaram assim, pô, você acha bacana os clubes de futebol entrarem nos esportes eletrônicos? Eu falei, para os clubes de futebol eu acho ótimo, mas para o mercado eu não acho. Porque o futebol tem muito mais a aprender hoje com os esportes eletrônicos do que os esportes eletrônicos com o futebol. Gostaria agora de conversar um pouquinho com o doutor João Quiminazo, que é conhecido em nosso meio como o advogado dos atletas. E, considerando que há uma evolução da figura do game house para o game office, há uma preocupação natural com os direitos trabalhistas dos atletas. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre que direitos dos atletas devem ser protegidos na evolução desse panorama dentro das competições. Bom dia. Queria agradecer a Luciana pelo convite e também fazer uma pequena queixa aqui, que me colocou numa mesa tão qualificada. Eu acho que eu não tenho toda essa qualificação, mas vou tentar falar um pouquinho aqui, pelo menos do ponto de vista trabalhista, dos direitos dos atletas. O André Sica aqui já me contou aqui alguns detalhes. Eu fiquei muito feliz com a exposição do André pelo seguinte: você falou que em 2013 ou 2016 que o pessoal te procurou? 2013 o pessoal procurou o André, e eu acho isso super válido para que o esportes comece de uma forma mais correta, de uma forma mais sensata, juridicamente falando. E não estou aqui para criar o caos ou criar o terror, mas se essa relação não começa de uma forma sadia, estou falando pela própria modalidade, lá na frente a gente vai ter alguma consequência que não vai ser muito vantajosa. Se a gente começa numa formatação que não é a mais adequada, só porque movimenta um grande volume de dinheiro ou porque tem um grande público, eu acho que lá na frente as consequências podem ser piores. Então, vocês percebam que o André, no começo da apresentação dele, disse que, analisando o que diz a lei, analisando a relação fática, ele entendeu que era uma relação de emprego, que deveria ser firmado um contrato de trabalho, e sugeriu aos seus clientes que assim o fizessem. Eu acho isso fantástico, em que pese o que todo mundo brinca aqui, vai acabar tirando um pouquinho do meu mercado, porque eu vou perder o direito de entrar com algumas ações contra os clientes do André, mas eu acho que, de fato, ali nós temos uma relação de emprego inquestionável, em que o atleta ele é contratado pelos clubes, eu vou tratar como clubes, para que desenvolva o seu trabalho. E aí, se a gente analisar
o que diz a CLT, que é o que rege o trabalhador em geral, não vou nem entrar em detalhe no primeiro momento de Lei Pelé, mas vou tratar da relação de trabalho na sua essência. Nós temos ali todos os requisitos preenchidos. O trabalho é pessoal, tem subordinação, tem a contraprestação, enfim. Então, não dá para se negar que é uma relação de emprego. Só que se a gente começar a analisar essa relação de emprego de uma forma um pouquinho mais complexa, ou um pouquinho mais detalhada, aí eu começo a ficar um pouquinho assustado. E eu acho que tanto os clubes quanto os desenvolvedores e os atletas deveriam sentar para discutir essa relação, para se chegar a uma resolução dessa situação. Eu digo isso com bastante tranquilidade, porque em 2013, quando eu participei da criação voltada para o futebol do bom senso, a intenção não era simplesmente a união dos atletas para criar o caos dentro do futebol, mas era a união dos atletas para sentar com todos os agentes do espetáculo para tentar se achar uma melhor solução para a melhoria do espetáculo, porque senão a gente vai cair num sério problema que já adianto. Imagine um sujeito entrar com uma reclamação trabalhista pedindo hora extra, André, contra o seu escritório. Ele fica ali enclausurado dentro da casa. Mas ele tem um fisioterapeuta, ele tem uma nutricionista, ele tem estrutura. Tudo bem, ele tem, mas ele está à disposição do empregador dele o tempo todo, que é isso que caracteriza a hora extra. E aí nós vamos ter uma demanda milionária em que o esporte vai perder a credibilidade. Não é simplesmente o atleta ganhar a demanda ou não, mas é o esporte perder credibilidade. Eu não querer mais investir nesse esporte porque eu corro um risco violento. Por que eu, clube de futebol, por exemplo, em que pese eu ser desorganizado, vou querer entrar no esporte se eu vou correr o risco de tomar novas ações trabalhistas milionárias, gerar um passivo violento e não conseguir conduzir as minhas atividades de forma regular? Então, por isso que eu acho que, já que é tudo muito novo, e já que a Luciana está iniciando esse debate de forma pública, eu acho que nós temos que pensar não em direitos dos atletas única e exclusivamente, mas em regulamentação do contexto geral, para que lá na frente a gente não tenha esse tipo de problema. Conversando aqui com o André e pegando algumas dicas dele, para mim, é inquestionável que um atleta hoje, no atual modelo, ele tem, sim, direito a receber hora extra, e muito provavelmente não deva receber. Ele deve ter um contrato com um valor fixo, um salário fixo, e não deva receber nada. Em que pese ele ficar à disposição do empregador dele, o tempo todo. Nós falamos aqui, por exemplo, de multas de rescisões de contrato e tudo mais. Tudo isso daí, acho que foi copiado, digamos assim, do futebol. E isso daí, durante muito tempo, fez um mal violento para o futebol, essas cobranças dessas multas exorbitantes, porque gerou um passivo violento. E isso daí precisa ser resolvido. Quando você brincou aqui da criação de uma representatividade dos atletas, eu acho que é válida, porque com essa representatividade nós vamos criar talvez um sindicato que vai ter força para elaborar, de repente, uma convenção coletiva, um acordo coletivo. Eles podem ir para o Martorelli, se eles quiserem. De forma alguma. Eles vão ter direito a firmar um acordo coletivo, uma convenção coletiva, para que consigam regulamentar essa questão de se vai ser cobrado hora extra ou não, se o atleta vai ter direito à hora extra ou não, qual que é o padrão da hora extra que o atleta vai ter direito para receber, porque se a gente não regulamentar isso daí, e do ponto de vista técnico e jurídico, a gente vai ter que ler a Constituição Federal, que diz que todo trabalhador tem direito a receber hora extra se extrapolado lá o limite de trabalho. E aí, repito, quem vai ser o maior prejudicado disso tudo não é nem propriamente o clube que vai tomar a reclamação trabalhista e que vai ter que pagar um valor exorbitante. Mas eu acho que o maior prejudicado é o espetáculo, é o evento, é o esporte, que vai perder, na essência, a sua credibilidade. Talvez o futebol hoje ele tenha muita dificuldade porque ele não tem essa credibilidade, infelizmente, que os jogos eletrônicos têm. Já pediram ali para eu acelerar por conta do tempo, senão acho que eu falaria aqui a tarde toda, por mais que eu não domine o assunto, mas falar besteira comigo mesmo. Mas eu acho que, de novo, eu deixo muito claro para vocês, pensem em regulamentar isso, em que todos estejam do mesmo lado, pelo menos no primeiro momento,
para que não tenha, num futuro próximo, uma discussão entre atletas e clubes. Para finalizar, o que eu estou percebendo aqui, e vou trazer um pouquinho da prática que eu tenho no futebol. Nós estamos numa situação muito nova dos jogos eletrônicos. Então, nós temos uma primeira safra de atletas e uma primeira safra de clubes. Então, não teve tempo ainda dessa relação ter qualquer tipo de desgaste. Mas acho que não chegou no momento, a hora que essa primeira safra for substituída por uma segunda, a gente vai poder começar a perceber, talvez, esse descontentamento dos atletas, essas reclamações dos atletas. E, repito, isso daí não é nocivo para o clube, isso daí é muito mais nocivo para o esporte. Espero que tenha contribuído de alguma forma e, se puder ajudar de alguma outra forma, estou à disposição. Está convidado para a comissão de regulamentação. Queremos agradecer a todos os participantes pelos ilustres esclarecimentos que fizeram e promoveram para a contribuição do nosso debate, bem como também do nosso evento. Vou desfazer a mesa e vou passar a palavra ao nosso amigo e apresentador. Agradeço a todos a participação.